As gorduras nos fornecem energia e algumas ainda podem contribuir para a manutenção da saúde do coração. Isso quer dizer que precisamos estar atentos sobre a quantidade e os tipos de gordura que consumimos. A gordura saturada é uma gordura proveniente de origem animal, então nós vamos encontrar nas carnes, nos leites, nos ovos, né? Então o ideal é que a gente consuma moderadamente, não deveria ultrapassar muito mais de 7 a 10% da quantidade diária, né? Ela, numa quantidade adequada, vai ser benéfica, porque o nosso corpo também precisa de um pouco dessa gordura. Agora, quem consome exageradamente pode ter, possibilita aí o desenvolvimento de um problema cardiovascular, uma elevação exagerada, por exemplo, do colesterol também. As gorduras insaturadas, elas são provenientes de origem vegetal, então elas são divididas entre poli e monossaturadas. Essa divisão acontece só por ligações, só a parte química, né? Ligações químicas que acontecem, mas ambas são bem saudáveis. Então assim, nós vamos encontrar nos azeites, nas castanhas, no abacate, nos peixes gordurosos, especialmente peixes como a sardinha e o salmão, tem uma quantidade significativa. É uma gordura que é anti-inflamatória, então se nós soubermos utilizarmos, existem até as cápsulas de ômega 3, que tem o óleo de peixe, o óleo da linhaça ou da chia, vai inclusive ajudar a baixar os níveis de colesterol e até facilitar uma perda de peso por facilitar o processo anti-inflamatório. Gorduras trans não são gorduras naturais, são gorduras fabricadas na indústria. Então, se nós pudermos evitar essa, nós não deveríamos consumir nada, porque ela vai fazer alteração da permeabilidade seletiva da membrana. Quer dizer, o corpo, quando chega no nosso organismo, ele não reconhece e o corpo pode ter dificuldade de selecionar o que deve ou não absorver. Então, ela é uma gordura que a gente encontra em biscoitos recheados, em wafers. As margarinas, muitas vezes, vêm com informação de 0% de gordura trans, mas tem gordura vegetal hidrogenada, que é o mesmo princípio da gordura trans, então faz tão mal quanto. E qual que é o consumo máximo das gorduras em geral por dia? O ideal é que não ultrapassássemos muito de 30% até 35% do total de calorias do dia na forma de gordura. Claro que essa quantidade deveria ser de gordura saturada e insaturada, dividida entre as polis e as monossaturadas. O ideal é que da gordura trans a gente não utilizasse nenhuma quantidade diária, que fosse 0%. E qual que é a diferença entre a gordura boa e a gordura ruim? A gordura boa, ela vai alimentar, ela vai ter poder antioxidante, como é o caso, por exemplo, do óleo de coco, do azeite de oliva, podem facilitar baixar os níveis de colesterol ruim. Já a gordura ruim em excesso, ela pode trazer um problema cardiovascular, pode parar em alguma artéria, causando um ateroma e pode ser um problema de saúde, principalmente relacionado à parte de coração. Independente da gordura que seja boa ou ruim, é importante prestar atenção no consumo, né, que se tem por dia dessa gordura. Isso, porque tudo que é bom no excesso pode não ser tão interessante. Então, o ideal é que nós usássemos assim as gorduras na forma das castanhas, em lanches, os azeites para temperar as saladas, na hora de almoço e jantar uma fonte de proteína, uma carne, que daí nós vamos ter um pouco de cada gordura ao longo do dia. O que vai fechar é essa quantidade de 25% a 30% diário, sem exagerar em nenhuma delas. E para emagrecer, assim, as pessoas costumam perguntar, né, qual que é a gordura que ajuda e qual que é a gordura que não ajuda para emagrecer? Uma gordura, por exemplo, de uma fritura não vai ajudar em nada. Então, uma batata frita ou algum outro alimento frito não vai contribuir. É o tipo de gordura que vai fazer depósito, vai facilitar o ganho de peso. Agora, uma gordura como o óleo de coco já é uma gordura que é interessante, porque ele faz lipólise. O que é isso? Ele faz a quebra da gordura e joga essa gordura na corrente sanguínea. Só que se não tiver atividade física associada, não facilita a queima. Então, ele já adianta o processo, joga a gordura quebrada na corrente sanguínea, só que precisa ter o exercício físico para queimar. Não é interessante o óleo de coco para quem não pratica nenhum tipo de atividade física ou para quem tem problema de fígado. Daí, nessa situação, tem que avaliar o caso para ver se é interessante, mas ele ajudaria na perda de peso. E como saber disso tudo assim na hora de chegar aqui na Empório, por exemplo, ou em outra loja, assim, como que as pessoas podem saber qual tipo de gordura é melhor para ela, qual que ela pode consumir para determinado tipo de pessoa?
Normalmente, quando o cliente chega aqui e quer utilizar, eu faço algumas perguntas para ver se é interessante, por exemplo, indicar o óleo de coco em determinadas situações. Tem coisas que a gente consegue dar uma orientada aqui, tem coisa que depende de uma avaliação mais completa. Quem, por exemplo, nunca fez o exame de fígado, às vezes está sobrepeso, então tem uma indicação que pode ter um problema de fígado associado, o ideal é que procure orientação nutricional com exames, que sejam solicitados exames, para avaliar se tem algum problema ou não e se é possível ou não utilizar. Por isso que é importante ter uma nutricionista na loja e poder ter essa informação, né? Sim, com certeza. A gente consegue ajudar bastante gente que procura informação. A gente só não consegue ir muito além, porque aqui eu não peço exames, eu não faço exatamente uma consulta, mas o que é possível de a gente coletar de informação para indicar um produto mais interessante para aquela situação, a gente faz. Quais são as dicas para quem quer equilibrar as gorduras no organismo? O ideal é que assim, nós não consumamos demais em determinadas situações. Por exemplo, no almoço de domingo, muitas vezes tem muito churrasco, aí vem os petiscos, linguicinha. Quem exagerar vai desequilibrar. O ideal é que tenha uma salada com azeite de oliva e uma fonte de proteína, que deve ter um pouco de gordura insaturada e gordura saturada. Num café da manhã pode ter um ovo, por exemplo, um óleo de coco num pão, uma manteiga, que as manteigas elas também são gorduras boas, né? Saturadas, mas são gorduras que não tem um prejuízo na hora que a gente aquece. Então o ideal é que a gente divida isso ao longo do dia, mas vai depender um pouco da rotina de cada um e do exercício físico também que ela desenvolve. Obrigada, Vera. Se você ficou ainda com alguma dúvida, você pode vir até aqui na Emporium Produtos Naturais e conhecer e visitar e também falar com a nutricionista aqui da loja. Vera, qual que é o endereço e telefone? Na Rua do Príncipe, 777, o fone é 3422-6017. Então é isso aí, venha até aqui na Emporium Produtos Naturais. Resumindo, quanto à sua natureza química, popularmente são classificadas em 3 grupos principais, que são as gorduras insaturadas, são as gorduras líquidas a temperatura ambiente, presentes principalmente nos vegetais. São importantes porque ajudam a reduzir o colesterol ruim. Além disso, possuem importante papel na redução da pressão arterial. São encontradas no azeite de oliva, por exemplo. As gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, são encontradas principalmente nas carnes vermelhas e brancas, leite e derivados. Como principais efeitos, aumentam o colesterol ruim, aumentando os riscos de doenças do coração. O ideal é não exagerar. Já as gorduras trans, que são os alimentos industrializados, são produzidas através de processos químicos e industriais, encontrados em biscoitos, salgadinhos, sorvetes, batatas fritas e são extremamente prejudiciais, pois além de aumentarem o colesterol ruim, diminuem o colesterol bom.